estando São Januário, nesse momento, na hora que a gente está gravando essa entrevista, interditado, te incomoda menos o Vasco jogar no Maracanã? Na verdade, o Vasco jogar no Maracanã, ótimo você ter feito essa pergunta. O Vasco jogar no Maracanã ou o Botafogo jogar no Maracanã não nos incomoda. A verdade não é essa. Assim, em nenhum momento Flamengo e Fluminense, né, e o consórcio Maracanã impediram do Vasco jogar no Maracanã. O que acontece é que eu sempre dou o exemplo da Ponte Rio-Niterói, porque o argumento é que o Maracanã é público. A Ponte Rio-Niterói também tem que pagar o pedágio para passar lá, né? Senão, o fato de ser pública não nos dá o direito de qualquer pessoa usar a ponte a qualquer hora sem pagar o pedágio. Então, assim, o Maracanã é público, mas é gerido por dois clubes que já investiram mais de 100 milhões de reais lá. Então, as negativas que existiram foram negativas por critérios técnicos e nunca por critérios clubísticos ou porque a gente quer prejudicar o Vasco, muito antes pelo contrário. E aí existem regras que deveriam ser cumpridas que, infelizmente, o Vasco acaba buscando a justiça. E aí eu falo aqui abertamente, alguns magistrados, como foi o recente, dá uma liminar sem nenhum fundamento jurídico e coloca o Vasco para jogar no Maracanã 12 horas depois do Fluminense ter jogado, e é óbvio que vai destruir o campo. E a discussão sobre o campo é uma discussão também técnica. Quais são os campos que têm mais dificuldade de manutenção no Brasil? São os campos em que dois clubes jogam no mesmo estádio, Castelão, Maracanã e Mineirão, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do Corinthians. O Corinthians joga em Itaquera, tem um gramado natural. O Corinthians às vezes fica 15 dias sem jogar em Itaquera. Se ele pegar 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro com jogos fora de casa, fica 15, talvez 18 dias sem jogar. E quando joga seguido, joga de 7 em 7, 8 em 8. Né? Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã semanalmente. Então o estádio tem 2 jogos por semana no mínimo, sem contar quando os dois clubes que gerem o estádio, nos últimos 4 anos, disputaram Libertadores, Copa do Brasil até as fases finais, então por méritos, né, desportivos. Então isso causa, obviamente, um problema no estádio. A nossa discussão passa a ter uma conotação um pouco mais clubística, porque, infelizmente, e aí aqui vai uma crítica construtiva, o Vasco, por vezes, usa isso como questão política diante da sua torcida, para dizer, o Vasco tem o direito, porque, assim... E discutir esse direito, com todo respeito desportivo, não tem sentido, porque existe um contrato. Vou dar um exemplo para vocês. O Fluminense tem mais de 630 jogos a mais que o Vasco no Maracanã na sua história. O Fluminense jogou mais de 600 vezes que o Vasco no Maracanã. Quem tem mais direito de jogar no Maracanã? O Vasco ou o Fluminense? O Flamengo jogou perto de 800 jogos a mais do que o Vasco no Maracanã. E por quê? Porque o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio, porque é o seu estádio, é um estádio belíssimo. E o Vasco fez opções, fez escolhas. Por que Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? Porque em 2013 não quiseram participar da licitação, porque o Botafogo joga no Engenhão, que também é um equipamento público. Aí outro dia, numa entrevista, eu fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando eu disse o seguinte: a partir do momento em que o Maracanã é um equipamento público e todo mundo tem direito de jogar lá a qualquer momento, nós também, Flamengo, Vasco e Fluminense, deveríamos ter o direito de opinar sobre o campo sintético do Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público. E o Botafogo arrancou um campo de grama natural e botou um campo de grama sintética, teoricamente, sem consultar os adversários. E por que não fez isso? Porque tem um contrato onde o Botafogo é gestor do Engenhão e lá ele faz o que ele quiser. Então ele foi lá e colocou o campo de grama sintética. Mas é um equipamento público. Deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que eu era contra o gramado sintético e etc, etc. Você é contra ou não? Sou contra. Mas não foi por isso que eu falei. O que eu quis dizer é o seguinte: o Botafogo tem o direito de colocar, colocou, e ninguém se insurgiu contra isso. Em nenhum momento a gente se insurgiu, nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. A gente, quando aluga o Engenhão para jogar, a gente joga lá com os escudos do Botafogo. Com a arquibancada pintada com as cores do Botafogo. E o Engenhão é um equipamento público, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente poderia também ir à Justiça e dizer: olha, eu quero jogar no Engenhão e meter o escudo do Fluminense, porque é um equipamento público. Por que a gente nunca fez isso? Porque a gente entende que existe um contrato a ser respeitado. E é o que a gente pede no Maracanã. Nada além disso. E aí, vou falar em primeiro... assim, só para as pessoas entenderem, a situação do Maracanã com Fla-Flu é diferente da do Engenhão com o Botafogo, né? Não é diferente, assim, a discussão que vai se ter, porque, não houve uma licitação, é uma TPU, é uma situação precária, a discussão aí, com todo respeito, isso aí é juridiquês.
Então, partindo desse princípio, já que é uma situação precária, Flamengo e Fluminense não deveriam ter investido nada no estádio. Investiram 100 milhões, assim, os 100 milhões que a gente investiu, aí não estão no contrato. Então, assim, isso é uma retórica, com todo respeito, até porque quando houver a licitação, a regra de Vasco e Botafogo jogarem no Maracanã será a mesma que tem hoje, que é eles têm o direito de pedir para jogar e, caso atendam os requisitos técnicos para jogar, paguem o aluguel e não estejam ferindo a tabela dos mandantes do estádio, de quem cuida do estádio, eles poderão jogar. E aí, assim, para fazer uma pontuação aqui, até para deixar muito claro que não há nada contra o Vasco, nem contra o Botafogo, muito pelo contrário, e essas são coisas que eu nunca disse, vou dizer aqui a primeira vez. Eu, desde que me elegi presidente, tentei manter uma relação com os 4 clubes, com os outros 3 clubes do Rio, de amizade fora do campo, de entender que o futebol brasileiro, do futebol carioca, precisa estar junto, crescendo como está nesse momento. Flamengo na final da Copa do Brasil, Fluminense na semi da Libertadores, Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro, isso é muito importante no futebol do Rio. Infelizmente, nesse momento, o Vasco não atravessa uma boa fase, mas nós temos certeza que vai se recuperar. Mas assim, eu tentei manter essa relação. Quando o Vasco e Botafogo caíram para a segunda divisão no meu primeiro ano de gestão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os 2 presidentes, tá? Tanto para o Mufarrege na época, acho que depois virou o Durcésio, e para o Salgado, para dizer, olha, o Fluminense está à disposição, se precisar que a gente empreste jogadores, etc. Eu fiz esse movimento. Pode perguntar a ambos, se quiserem, que eu fiz esse movimento. Quando o Vasco precisou levar o Nenê para lá, o Salgado me ligou, falou, poxa, a gente precisa muito do Nenê aqui para ajudar a gente na Série B e etc. Né? O Nenê conversou comigo, foi na minha sala, falou, pô, presidente, me libera para ir para o Vasco, porque eu quero voltar para lá e etc, etc, etc. Nós não cobramos um centavo por isso, liberamos o Nenê imediatamente para que ele pudesse retornar ao Vasco. Quando o Botafogo estava em busca de técnico para a Série B, em um jantar na casa de um amigo em comum que nós tínhamos, estava o presidente lá, o presidente Durcésio, e outras pessoas do Botafogo me perguntaram, poxa, qual o nome que você acha que seria importante para nos ajudar, um treinador, coisa e tal. A gente está conversando com o Anderson Moreira, o que você acha? Eu falei, muito bom, é um treinador que já subiu muitos clubes da Série B. Então, assim, a gente sempre tentou, o Fluminense sempre tentou ter uma relação excelente. E para finalizar essa história, eu tive um almoço com o Salgado, e com a aquiescência, com a concordância do Landim, comentei com o Landim, falei, vou almoçar com o Salgado, a gente almoçou num restaurante no Leblon, no Rio de Janeiro, isso há, sei lá, 2 anos atrás, talvez, onde eu disse para ele, Salgado, não há nenhuma animosidade contra o Vasco, não há nenhum problema, nós apenas precisamos respeitar o contrato, respeitar as condições técnicas do campo, e ninguém aqui é louco. Se Flamengo e Fluminense estiverem eliminados do campeonato e o Vasco tiver um jogo em que o Vasco estiver no topo da tabela, obviamente que a gente vai ajeitar para vocês jogarem lá. Ele foi muito cordato, assim, ele é um cara muito legal, Salgado, muito educado. Não, vamos conversar, vamos avançar. Quantos jogos você acha que dá para o Vasco fazer no Maracanã por ano? Eu falei, cara, eu acho que dá para a gente chegar num número aí, sei lá, de 10 ou 12 partidas, podendo variar para cima, desde que Flamengo e Fluminense não estejam. Enfim, a gente pode também conversar com o Botafogo para usar o Engenhão, e a conversa caminhou num sentido de que a gente poderia avançar no futuro para isso, né? Até que nós tivemos um encontro coincidente na CBF, eu, o Landim e o Osório, né, que é vice-presidente do Vasco, e aí nesse dia nós colocamos 2 datas à disposição do Vasco, isso na Série B do ano passado, um jogo contra o Guarani e um outro jogo que eu não me recordo, quando ele nos disse assim, esse jogo não é maracanizável. Aí eu falei, como assim o jogo não é maracanizável? Ele falou, não, a gente quer jogar jogos maracanizáveis, jogos não maracanizáveis a gente joga em São Januário. Aí eu falei, entendi então o conceito, a gente se arrebenta lá na pandemia, segurou o estádio na pandemia, a gente joga quarta-feira de noite jogos do campeonato estadual que são deficitários, a gente custeia o estádio. Aí você fica jogando em São Januário nos jogos que você acha que você vai ter prejuízo no Maracanã. Aí quando você quer um jogo que você acha que você vai encher, você joga no Maracanã porque ele é um jogo maracanizado. É isso? Falou, lógico, eu não vou jogar um jogo para ter prejuízo no Maracanã. Foi aí que a chave virou? Não, a chave não virou aí não. Aí se concretizou na nossa cabeça o fato de que nós somos os gestores do estádio, passamos todas as agruras para manter o estádio de pé. Aliás, o Maracanã só está aí sendo utilizado e funcionando porque tem 2 clubes que ficaram no Maracanã durante esse período todo jogando. Perfeito. Porque se o Botafogo jogasse São Januário, no Engenhão, o Vasco São Januário, e Flamengo e Fluminense jogassem em outro estádio, o Maracanã talvez tivesse virado uma outra coisa, né? Então, assim, pós-Copa do Mundo, Flamengo e Fluminense mantiveram o estádio de pé, que é o estádio mais famoso do mundo, mas que aqui também não é uma crítica, mas é uma constatação. O Vasco
optou em jogar uma Libertadores da América inteira em 98 em São Januário. Jogou contra Grêmio, contra Cruzeiro, jogou a final. Contra River Plate, jogou a final lá. Jogou a final contra o São Caetano em São Januário. Só foi pro Maracanã depois porque a grade desabou. Então assim, como outro dia eu fui criticado pelo 90-10. Ah não, você fez 90-10 no Clássico. Quem inventou o 90-10 de Clássico do Rio de Janeiro foi o Vasco. Assim, o primeiro clássico 90-10 de torcida no Rio de Janeiro é 1995, Vasco e Fluminense. O Vasco mandou o jogo São Januário e meteu 10% da nossa torcida lá. É o primeiro clássico na história de 90-10 no Rio de Janeiro. Então quem criou a regra de 90-10 foi o Vasco. E aí virou uma regra do Campeonato Brasileiro, só para vocês saberem, justamente porque o Vasco passou a jogar os clássicos São Januário. Para a gente arrematar Maracanã, se você é contra gramado sintético e pelo menos Flamengo e Fluminense vão continuar jogando frequentemente no estádio, qual é a solução para o gramado? A solução é a gente conseguir ter menos jogos do que tem, e é por isso que semana passada o Fluminense jogou contra o Fortaleza em Volta Redonda, né? E o Flamengo também tirou seus jogos de lá. Para lembrar vocês, em 2022... que gramadinho do Raulino de Oliveira. Também estava ruim, só que a gente não tinha mais prazo, e precisava da concordância do Fortaleza também para jogar em outro estado, então a gente acabou optando por jogar lá porque é uma logística mais fácil para nós, é mais perto do Rio, mas estava bem ruim também. Mas só para você entender, a gente, no ano passado, talvez você se recorde, o Fluminense jogou os 2 jogos da pré-Libertadores, um em São Januário e outro no Engenhão, porque tirou os jogos do Maracanã para preservar o gramado. Então imagine você que o Fluminense é gestor do estádio, junto com o Flamengo, ou seja, os clubes investem ali. Aí a gente se reúne, imagina eu para dizer à minha torcida que eu ia jogar 2 jogos de Libertadores fora do Maracanã para recuperar o gramado. A gente faz isso e aí ao curso do ano, ao longo do ano, vem um desembargador ou juiz e dá uma liminar para um clube jogar no dia seguinte lá. Então assim, óbvio que o gramado não vai ficar de pé se não houver a compreensão, inclusive do judiciário, de que isso não tem nenhuma questão clubística e tem sim uma questão técnica de que nenhum gramado do mundo de grama natural aguentará ter 3 clubes jogando consecutivamente. Pode-se a gente encontrar uma fórmula para jogar alguns jogos lá? Óbvio que sim, e a gente também tirar alguns jogos nossos, que é o que a gente... Já há um planejamento, inclusive, de Flamengo e Fluminense, caso vençam a licitação, para que a gente possa tirar alguns jogos nossos, inclusive do Campeonato Estadual e até do Campeonato Brasileiro. A gente tem praças que são muito interessantes, o Fluminense quando joga em Brasília ou no Espírito Santo tem bastante torcida lá, então a gente já tem esse projeto que, ganhando a licitação, o Flamengo também. O Flamengo gosta muito de jogar em Brasília, que também enche bastante o estádio lá. Já conversei com o Rodolfo, com o Landim, que se a gente tiver o estádio nas mãos por mais 20 anos ou 25 anos, a gente já fazer uma programação para até no Campeonato Brasileiro sacar alguns jogos para a gente ter o campo em melhores condições. Só para finalizar uma questão do gramado especificamente, porque muito se fala sobre o juridiquês, a briga. Eu lembro de uma nota do Fluminense dizendo que o gramado ficou impraticável por conta de um jogo do Vasco no domingo, recentemente aquele impasse das 12 horas, e conversando com responsáveis técnicos que fazem manutenção de gramado, de Maracanã e de outros estádios, eles dividiram assim uma situação. O gramado é problemático, pelo que você já repetiu, pelo que já falou, pelo excesso de uso. Mas tem solução. A solução é investimento, mas a gente entende que Flamengo e Fluminense não quiseram fazer um investimento maior nesse gramado ali naquela janela de dezembro e janeiro, porque ainda não são os responsáveis definitivos. Tem sempre a TPU e renove. A gente está vivendo de renovação há muito tempo. É outro problema público. A gente não tem uma licitação como tem, por exemplo, o Engenhão, de 2007, de quase 30 anos. Sempre renovação de TPU. Em algum momento foi discutido, sentado, você e o Landim, tem um desenho aqui, mas custa tanto. Não vamos fazer porque ainda não é nosso, vamos fazer quando for nosso, de fato, por mais anos, por décadas. Ou realmente não tem solução, ou a solução seria um investimento maior que não dá para ser feito agora? Você falou em 100 milhões no Maracanã, não foi tudo em gramado, imagina. Pedro, ser muito transparente, como poderia dizer tranquilamente a você que o motivo foi esse, não há motivo, não, nós gastamos, salvo engano, 5 milhões de reais no gramado no ano passado. Foi o valor que eu tinha ouvido, mas poderia ser maior. Não, botamos um gramado igual ao do Corinthians. O gramado que hoje tem no Maracanã... 2,5? É igual ao do Corinthians. A 2,5 Fluminense, 2,5 Flamengo? Não, porque, como é que funciona assim? A gente não tira o estádio não distribui lucro e também a gente não tira do bolso. Na verdade, o estádio tem um fluxo do estádio, tá? E assim, nós não podemos retirar nada de lá, assim. Nós não retiramos para o nosso caixa, tudo é investido no estádio. E eu posso garantir que esses 100... O gasto foi esse, 5 milhões? Foram 5 milhões de reais, tá? Botamos um gramado igual ao do Corinthians. O Maracanã tem outros problemas, que talvez as pessoas não tenham coragem de dizer, que são problemas históricos, de posicionamento da construção do estádio na época que não se preocupava
Exatamente. Onde bate sol. Naquela questão aqui na esquerda ali das cabines. Exatamente. É a questão de não bater sol, diferente das arenas atuais que já foram construídas, projetadas pensando na luz do sol. O estádio foi feito em 1950 e não se a grama era diferente. A cobertura era outra também. A cobertura era outra. Então, assim, tudo isso afeta na manutenção do gramado. Então, o que os nossos engenheiros agrônomos nos dizem lá é: a melhor coisa para recuperar esse gramado é ter uma quantidade de jogos menor, em razão de todas as questões técnicas e climáticas que envolvem a situação.